Olá, mais um dia de frequência cósmica. Eu aqui com você, Juliana Guinâncio, trazendo mais um tema para o dia de hoje. O calendário vivo da Lua. Como usar as 11 luas cheias que ainda restam de 2026 como um mapa de consciência. E hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas bem poderosa. Quando foi a última vez que você olhou para o céu de verdade? E eu digo assim, não que você tenha visto de passagem a lua. Eu digo olhou, com presença, com silêncio. Porque existe uma coisa que a humanidade foi perdendo aos poucos. E não foi a fé, não foi a religião e não foi a ciência. Foi a habilidade de perceber o tempo como um organismo vivo. A gente vive dentro de calendários artificiais. Segunda, terça, boleto, prazo, notificações. Só que por milênios, antes do relógio mandar na vida da gente, quem mandava era o céu. O céu não era superstição, mas como um marcador de ciclo, de plantio, de colheita, de descanso, de movimento e também de maturação. E no centro desse calendário vivo, sempre esteve lá, ela, a lua. A lua não é só romântica, a lua é um ritmo. A lua ensina começo, meio, fim. Ela ensina a não viver tudo no agora. Ela te ensina que existe tempo de crescer e tempo de recolher. E por isso que agora, em 2026, importa, porque não é um ano comum 2026. Ele tem um sentido simbólico. Ainda temos 11 luas cheias pela frente. E você pode usar isso como se fosse um mapa. Um mapa da consciência, um mapa emocional, um mapa energético, um mapa de rotina. Então, hoje, nesses 28 minutos que você vai passar aqui comigo, eu vou te entregar um caminho de 3 etapas. Primeiro, eu vou te mostrar como enxergar a Lua como um calendário vivo de forma prática. Depois, eu quero te explicar o que muda de verdade quando a gente fala de superlua, microlua, lua azul, sem fantasia e sem confusão. E por fim, eu vou te guiar numa forma simples de usar as 11 próximas luas cheias como um processo de transformação real, como uma prática curta que você pode repetir a cada ciclo. Então, respira. Não é sobre acreditar, é sobre aprender a ler os sinais e recuperar um pouco da inteligência do tempo. Vamos lá? E para falar da Lua e de como ela pode ser um calendário vivo para você sair do piloto automático e recuperar a direção, eu quero que agora você imagine uma cena simples, você olhando para o céu, sem pressa, sem explicação, sem seu celular, só você e o céu. Porque para mim o que a gente perdeu não foi só a paciência. A gente perdeu uma coisa sutil, a habilidade de perceber o tempo como algo vivo. E quando você perde isso, a vida vira o quê? Vira um corre-corre, vira um resolve aqui, aguenta dali, sobrevive de lá. E aí eu te pergunto de verdade, quantas vezes você já sentiu que estava vivendo, mas não estava presente? Quantas vezes você sentiu que a vida que você vive não é a vida que você gostaria de viver? Você fez 1000 coisas e no final do dia parecia que você não tinha vivido nada. Por que o tempo passou e você não conseguiu se encontrar dentro dele? É aqui que entra a Lua, de um jeito muito mais prático do que as pessoas imaginam. A Lua não é só um símbolo bonito, a Lua é um marcador de ciclo. Ela é um relógio natural, ela é um lembrete mensal de uma coisa que o ser humano moderno esqueceu. Tudo tem começo, meio e fim. E se você tenta viver tudo ao mesmo tempo, você vai se quebrando por dentro. Sabe o que eu observo? Tem muita gente hoje que não tem falta de capacidade, tem falta de sustentação. As pessoas até sentem, elas até percebem, elas também têm intuição,
Só que elas não têm a base para sustentar o que elas sentem. E é aí que o sentir vira ansiedade. O perceber vira confusão. E o intuitivo vira um medo. E não precisa ser assim. A lua cheia, por exemplo, ela é um ponto de culminação. É quando algo fica grande, fica impossível de ignorar. É como se a vida dissesse: olha, agora você vai ter o que você quer ver. E eu te pergunto uma coisa aqui agora. O que na sua vida hoje, que já tá claro demais, onde você ainda finge que não viu? Porque a maioria das pessoas prefere não olhar. Elas até sofrem porque elas preferem evitar a resposta que já veio para elas. E eu não tô falando isso para te julgar. Eu tô falando porque eu também sei o que é segurar coisa demais. Até o corpo começa a cobrar. Só que chega uma hora que a vida não pede mais teoria. Ela pede atitude, ela pede posicionamento, maturidade. Sabe o que é maturidade espiritual, emocional e energética? Não é sentir bonito, é saber conduzir. É saber conduzir quando o sentir vem forte. Então eu vou te dar um modelo simples e você pode usar isso a cada lua cheia daqui para frente. Inclusive nas 11 luas restantes de 2026. Você vai fazer 4 perguntas. 4 perguntas que funcionam como se fosse um mapa em cada lua. Então a primeira pergunta é: o que tá claro demais para eu fingir que eu não vejo? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um hábito, um cansaço acumulado, uma tristeza antiga disfarçada de preguiça. A pergunta número 2. O que eu preciso encerrar com maturidade? Encerrar não é brigar. Encerrar é fechar ciclos. É parar de se abandonar, é parar de se trair por dentro com medo de se desagradar. E agora a pergunta número 3. O que eu preciso nutrir com disciplina? Porque nutrir é diferente de desejar. Desejar é mental. Nutrir é prático. É água, é sono, é limite, é rotina, é oração. E é uma escolha repetida. Pergunta número 4. Qual a decisão eu tomo nas próximas 48 horas? E aqui está a chave, 48 horas. Porque se você transforma percepção em decisão, a percepção vira peso. E o peso vira ansiedade. Olha como isso é sério. Muita gente acha que a ansiedade é uma energia ruim. E não. Às vezes a ansiedade é só informação acumulada sem decisão. Você já sabe o que você precisa fazer, mas você não fez. E o corpo começa a gritar. Então a lua cheia pode virar um ponto de honestidade mensal. Como se fosse o check-in com a sua verdade. Eu acho lindo pensar que os povos antigos não olhavam para o céu por romantismo. Eles olhavam por orientação. E o céu dizia para eles: agora é tempo de plantar. Agora é tempo de colher. Agora é tempo de guardar. Agora é tempo de se mover. E a gente hoje, a gente vive como se sempre tudo fosse no tempo de produzir. E o tempo de correr, o tempo de provar alguma coisa. E aí, claro, o sistema quebra. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Você não precisa de mais força. Você não precisa de mais ritmo. Você precisa de um mapa interno. E a lua pode ser esse mapa simples, direto e vivo. Quando você começa a usar a lua como um marcador, você ganha 3 presentes. Em primeiro lugar, a clareza. Porque você para de engolir a emoção sem entender o recado. Número 2, força. Porque você aprende a encerrar o que precisa ser encerrado. E número 3, direção. Porque você para de recomeçar do zero toda semana. E presta atenção, hein? Isso não é misticismo complicado. É inteligência dos ciclos. Então, a partir de hoje, eu te convido a olhar essas 11 luas cheias de 2026 como se fossem 11 marcos. Não como datas bonitas,
mas como pontos de decisão, pontos de revisão, pontos de alinhamento interno. E agora? Você entendeu a Lua como calendário vivo? Bom, porque a próxima pergunta pode mudar a tua forma de pensar. E o que muda de verdade quando a gente fala de superlua, de microlua, de lua azul, de eclipse? Bom, é isso que eu vou te explicar agora no próximo tópico que vem. Sem exagero, sem medo, mas com consciência. Agora eu vou entrar em um ponto delicado, porque aqui é onde muita gente erra. Quando o assunto é céu, lua, eclipse e alinhamento, tem dois extremos que deixam as pessoas perdidas. O primeiro extremo é o da zombaria. Isso é bobagem, isso não influencia nada na minha vida. Bom, e aí a pessoa corta a própria sensibilidade, corta a percepção, corta a intuição, como se isso fosse fraqueza. E o segundo extremo é o medo. Vai acontecer uma coisa terrível, cuidado, se tranca, vai dar ruim. E aí a pessoa não se eleva em nada, né? Ela nem amadurece com isso, ela só tem pânico. Então hoje eu quero te propor um terceiro caminho. Um caminho adulto, um caminho que eu gosto muito. Fenômeno no céu não é sentença, é convite. É um convite para você regular o seu corpo, observar sua mente e conduzir a sua energia. Porque a verdade é, o céu sempre se moveu. A Terra sempre passou por vários ciclos. A Lua sempre fez o trabalho dela. Quem muda é a nossa capacidade de sustentar isso como uma consciência. E eu vou explicar para você de forma simples o que muda quando nós falamos de 4 coisas que aparecem muito por aí. Superlua, microlua, lua azul e eclipses. Sem fantasia, sem terrorismo energético, mas com presença. Vamos lá, superlua é a fase que vai amplificar o que já existe. Então a superlua é quando a lua cheia acontece mais perto da Terra. Ela vai parecer maior, mais vibrante no céu. E isso é um fenômeno astronômico. Agora que isso pode significar simbolicamente, energeticamente e emocionalmente nas nossas vidas. Pensa assim, superlua é uma lupa, então ela não cria nada, mas ela amplifica o que já está aí. Se você está bem, você tende a perceber mais energia, mais clareza, mais inspiração. Agora, se você está cansada, você pode sentir o cansaço mais evidente. E se você está emocionalmente no limite, você vai perceber o limite com uma força ainda maior. E é aqui que vem a primeira virada importante. Muita gente chama de ataque aquilo que é só uma amplificação. As pessoas estão a semana sem dormir direito, estão com excesso de tela, excesso de notícia, excesso de preocupação. E aí vem uma fase dessa mais intensa e ela fala, ai meu Deus, está tudo errado comigo. E não. Às vezes é só o seu corpo dizendo e conversando com você. Eu não aguento mais carregar isso. Então a superlua pede o quê? Ela vai te pedir maturidade, ela vai te pedir presença. Ela vai te pedir um check-in honesto de você mesmo. E é aqui que eu vou te dar uma frase que você pode usar. Se amplificou, é porque já estava no teu campo vibracional. Agora eu escolho o que eu vou fazer com isso. E vamos para a próxima, que é a microlua. A fase do recolhimento e do essencial. A microlua é o contrário. Quando a lua cheia acontece mais distante e pode parecer menor no céu, simbolicamente eu gosto de olhar como se fosse um lembrete de outra força. Menos espetáculo e mais interior. Ela fala, reduz excesso, reduz ruído, reduz todo tipo de dispersão. E isso é muito espiritual. Sabe por quê? Porque a espiritualidade não é adicionar mais coisa. A espiritualidade real é tirar o que está pesando. É cortar o que te drena, é silenciar o que te confunde. É retornar para o que é simples. A microlua, ela é boa para quê? Para reorganizar, para desacelerar, para dormir melhor, para diminuir o estímulo, para voltar para o corpo.
E eu vou ser bem direta com você. Tem gente que não precisa de mais ritual, de mais técnica, de mais conhecimento. Tem gente que precisa somente esvaziar a mente. Menos conversa vazia, menos ansiedade emprestada do mundo, menos feed. A microlua é um ótimo símbolo para esse tipo de limpeza. E agora a gente vai passar para a terceira lua, que é a lua azul, que é uma segunda chance de revisão, de acerto de rota. A lua azul, na prática, quando ela acontece, é uma segunda lua cheia no mesmo mês. Dependendo do critério que você usa para contar. Eu gosto desse símbolo porque simbolicamente ela vira uma mensagem linda, uma chance extra de revisão. Como se o tempo dissesse assim para você: ei, volta aqui, passou rápido demais e você não concluiu para passar de fase. Sabe quando você sente que tem algo mal resolvido dentro de você? Uma conversa que ficou pendente, um limite que você não colocou, uma decisão que você adiou? A lua azul, ela é perfeita como um símbolo de acerto de rota. E o que eu quero trazer é uma virada que muda tudo. Você não precisa esperar o caos para corrigir a rota. Você precisa corrigir com consciência. Antes de você adoecer, antes de você explodir, antes de você se perder, antes de você sentir dor. Então, se você quer fazer uma pergunta prática para a lua azul, a pergunta é essa: o que eu não finalizei, que eu preciso finalizar com maturidade? Interessante tudo isso, né? E a gente vem para um outro bem interessante agora, que é o quarto exemplo, que é o eclipse. Quando a luz muda e a consciência pede verdade. Agora eu vou falar de um assunto que gera mais sensacionalismo que qualquer coisa: o eclipse. Ele mexe com a imaginação humana há milênios. Porque o eclipse mexe com a luz. A luz, simbolicamente, é a nossa consciência. É a consciência. Então, vamos ser adultos, bem adultos aqui. O eclipse não é um mal. O eclipse não é um castigo. O eclipse não é sinal de desgraça. Ele é um alinhamento astronômico entre Sol, Terra e Lua. E, simbolicamente, ele costuma marcar as viradas, as revelações e os fechamentos. E por que isso mexe com tanta gente? Porque a maioria das pessoas vive evitando olhar para a verdade. Se você olhar para o eclipse como um símbolo, como se a vida estivesse falando para você, te cutucando assim: agora você vai ver. E aí sim, muita gente sente coisas, principalmente quem já é mais sensível. E o que pode aparecer? Sono irregular, sonhos intensos, emoções à flor da pele, memória do passado vindo forte, irritação que aparece sem motivo, vontade de se recolher, sensação de eu preciso ficar em silêncio. E aqui eu vou te dar mais uma frase que você precisa guardar. Sentir mais não significa estar pior. Às vezes, sentir mais é só perceber mais. O problema é quando a pessoa não tem ferramenta para lidar com isso. Sem ferramenta, sem percepção, vai virar uma sobrecarga. Então, o eclipse, quando você entende ele vira um mestre para você. E ele te pergunta: o que você está evitando encerrar? Que verdade você está tentando negociar? Qual parte sua você abandonou e está pedindo retorno? E agora virada para o próximo capítulo ficar ainda mais forte. Muita gente quer frequência alta, como se fosse um estado eterno da leveza. Mas a frequência alta não é leveza o tempo todo. A frequência alta é a capacidade de você sustentar a verdade sem você fugir. É a capacidade de atravessar o intenso sem se destruir. E isso que é maturidade. O segredo não é o céu que te derruba, é a falta de aterramento no aqui e agora. E agora eu vou te falar uma coisa que talvez seja o ponto mais importante disso tudo. Não é o que derruba você, é o seu corpo sem aterramento. É a sua mente sem disciplina, é o seu emocional sem espaço. Porque quando você está aterrada, o ciclo passa e você aprende. Mas quando você dispersa, o ciclo passa e você sofre o tempo todo. Então, se você sente que períodos assim têm mexido muito com você, a pergunta é: como eu faço isso parar? Como eu sustento o meu eixo quando isso chegar? Essa é a pergunta. E sustentar o eixo é simples.
Não é fazer 1000 coisas, é fazer o básico muito bem feito. E aí, o que a gente faz para isso? Nós procuramos dormir melhor quando dá, beber água de verdade, reduzir o excesso de tela, cortar a notícia demais, respirar com consciência, fazer as suas orações, sua meditação curta, mas diária, escolher o silêncio ao invés de se intoxicar num caos profundo. E eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo menos notícia, mas eu vou falar do mesmo jeito. O campo coletivo hoje já está muito barulhento. E o barulho entra na sua mente como se fosse um pensamento seu. E aí você acha que você está intuitiva, mas na verdade você está sobrecarregada. Então, em momentos de pico, você não precisa de mais informações, você precisa de mais presença. Então, agora, se você não anotou, eu quero que você pegue teu papel e caneta para a gente recapitular de forma simples. A superlua, ela vai amplificar o que já existe aí como energia no teu campo vibracional e ela vai te pedir honestidade e cuidado. A microlua vai pedir para você recolher a sua energia, vai pedir silêncio, vai pedir para você usar só o seu lado mais essencial. A lua azul vai ser uma segunda chance. Ela vai pedir algumas finalizações e o ajuste de rota. Agora o eclipse vai ser a mudança de luz, que vai pedir verdade e maturidade sua. E agora vem a parte mais bonita. Como transformar tudo isso num método. Porque você não precisa só entender. Você precisa usar isso tudo que eu tô falando para você. E agora, aqui no próximo tópico, eu vou te mostrar como usar essas 11 luas cheias restantes em 2026 como se fosse um caminho de transformação prática. Com 3 movimentos simples e uma prática curta que você pode repetir a cada um dos ciclos. Vamos para isso? Então agora nós chegamos ao ponto que mais importa. Porque entender é bonito, mas usar o que vai transformar você. E eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa virar astrônoma. Você não precisa decorar nome de lua. Você nem precisa saber de tudo. O que você precisa é de uma estrutura simples. Para não viver mais um ano com um monte de dias soltos. Porque se eu te perguntar agora qual foi o aprendizado do seu mês passado, muita gente não vai saber responder. Não porque não viveu, mas porque viveu sem se organizar, sem organizar essa experiência. Então aqui vai a minha proposta para você. Eu vou te dar um método em 3 movimentos. As 11 luas cheias restantes de 2026 vão virar para você 11 checkpoints de consciência. 11 paradas estratégicas, 11 momentos eu volto para o meu eixo. E eu vou te dar um método em 3 movimentos. É simples, direto e funciona. Então, o primeiro movimento que você vai fazer é a revelação. O que a lua cheia vai te mostrar? Então, na lua cheia, algo fica evidente. Evidente no teu corpo, na tua mente, na tua emoção. Então, você vai fazer essa pergunta e a mais honesta do mês. O que está se mostrando agora que eu não posso mais ignorar? E aqui eu quero que você note uma coisa. A revelação raramente vem como uma frase bonita. Ela vem como sensação, como incômodo, como repetição, como um padrão que vai voltar. E se você tem maturidade, você não foge da revelação. Você acolhe e lê. Porque fugir do que está evidente vai criar um peso para você. E o peso acumulado vai virar uma confusão aí na tua cabeça. Eu quero te ajudar nisso. Então a gente vai para o próximo momento, que é a decisão. Sem decisão, vai virar ansiedade. E agora vem a virada do jogo. A maioria das pessoas tem percepção. Elas até têm, mas elas não têm decisão. Elas sentem e não cortam, não encerram, não escolhem o que tem que escolher. E aí o que acontece? A mente começa a girar, o emocional começa a oscilar, o corpo começa a pedir descanso e a pessoa chama isso de energia pesada. Às vezes não é energia pesada, é só a vida pedindo para você uma decisão. Então a pergunta do segundo movimento é: o que eu escolho encerrar ou ajustar com maturidade? E aqui eu vou ser bem direta com você. Encerrar pode ser uma conversa, pode ser um comportamento, pode ser uma insistência,
pode ser uma autonegação. Uma decisão, ela não precisa ser dramática, mas ela precisa ser real. E no teu terceiro movimento, você precisa trazer a sustentação. É o que vai transformar de verdade o teu ato. E agora esse movimento que quase ninguém faz, sustentação. Porque tem gente que decide na emoção e depois vai abandonando a rotina. E a sustentação é o que separa as pessoas que vivem de ciclos das pessoas que repetem ciclos. Sustentação é pegar a sua decisão e dar a ela um corpo, um hábito, um gesto pequeno, uma disciplina. Então a pergunta do terceiro movimento é simples. Qual é o hábito pequeno que eu sustento por 7 dias para honrar a minha decisão? Isso, só 7 dias. Não precisa prometer para sempre. Promessa eterna vai acabar pesando no teu campo vibracional. Mas um compromisso curto funciona, 7 dias é o suficiente. E quando você faz isso, mês após mês, você vira uma pessoa mais sólida, mais centrada, mais clara, menos reativa. E agora eu vou te mostrar como isso vira um mapa do ano. Eu quero que você imagine a lua cheia de 2026. E não é sobre prever o futuro, é sobre construir presença. Então você pode tratar assim, cada lua cheia você faz 3 movimentos. Revelação, decisão e sustentação. Você anota uma frase, uma só. Uma frase que resuma esse ciclo. Por exemplo, esse mês eu encerro a autoexigência comigo mesma. Esse mês eu sustento o descanso. Esse mês eu volto para o meu eixo. E quando você fizer isso, as 11 luas, você vai ter um mapa do seu ano. Você vai ter a sua transformação escrita. E você vai ver o padrão que se repete, o padrão que você venceu. Isso, para mim, é espiritualidade na prática. Sem fantasia, sem medo, sem exagero, mas com direção. Então agora eu vou te guiar numa prática bem curtinha, bem rápida, só para você sentir o teu eixo. Se você estiver dirigindo, trabalhando, fazendo alguma coisa, faz de olhos abertos. É só a presença que eu quero. Você vai respirar 20 segundinhos. Você vai contar 3, vai segurar em 2 e vai soltar em 5. Mais uma vez, respira. Contando até 3, segura em 2, solta em 5. Respira mais uma vez. Isso. E agora você vai pegar a mão e colocar no seu peito, se puder, e repetir mentalmente. Eu permaneço no meu eixo. Eu não absorvo o que não é meu. De novo. Eu permaneço no meu eixo. Eu não absorvo o que não é meu. E o terceiro, uma pergunta simples. Qual é a decisão pequena que me honra nas próximas 48 horas? Não precisa responder agora. Só deixa a pergunta abrir o caminho. Respira e segue. Pronto. Isso já é o suficiente. Então hoje, você sai daqui com um mapa. A lua como um calendário vivo. Os fenômenos como um convite, não como sentença. E um método em 3 movimentos para atravessar as 11 luas restantes em 2026 com consciência. E eu quero que você guarde essa frase. Eu não preciso controlar o céu. Eu preciso conduzir meu eixo. Quando você conduz o seu eixo, o ano deixa de te atropelar e você começa a te ensinar. Eu sou Juliana Guinâncio e esse foi o nosso episódio de hoje. Até o próximo. Namastê.